Irmãos, que a paz seja convosco. Estamos aqui para falar da palavra do Senhor neste dia. É uma alegria estarmos juntos para podermos aprendermos mais do que o Senhor tem para nós. Eu gostaria que você que está acompanhando esta live, que já comece a direcionar os seus pensamentos para Deus, comece já a direcionar a sua mente para a palavra do Senhor, porque eu acredito que o Senhor ele vai falar conosco através dessa palavra. Eu gostaria que aqueles que tiverem com suas Bíblias possam abri-la, se estiverem próximo, possam abri-la no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 39. É uma palavra muito conhecida, que é Jesus no Getsemane. Lucas 22, versículo 39 em diante, que nos diz assim: E saindo foi como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que lhe confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue, que corriam até do chão. E levantando da oração, foi ter com os discípulos e achou-os dormindo. E disse: Por que estáis dormindo? Levantai e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Irmãos, o Senhor, quando eu li essa palavra, o Senhor ele começou a tocar em mim, que às vezes nós passamos por isso, né? E Jesus Cristo, ele é um exemplo para nós. Tudo que ele passou foi para nos ensinar. E aqui mostra que até Jesus Cristo teve um momento da sua vida que ele se sentiu fraco, se sentiu sozinho, se sentiu pressionado por tudo aquilo que ele iria passar. E ele chegou até em suas orações a falar com Deus e pedir que o Senhor fizesse passar aquele cálice, né? Fizesse passar aquelas lutas, aquela dificuldade, porque aqui já é um pouco antes de Jesus ser preso. Jesus já estava sabendo que iria lhe acontecer, que ele seria preso, que ele seria levado até a morte, que ele sofreria, que ele passaria por todo aquele sofrimento e que sua vida seria entregue na cruz, que ele teria que passar por tudo aquilo. E nessa oração, o Senhor ele começa a falar com o Pai e ele começa a falar com Deus. Ele falou assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, que eu não venha passar por esse sofrimento, que eu não venha passar por essa dificuldade. Mas só que Jesus Cristo, como exemplo para nós, mesmo a sua carne, o seu corpo não querendo passar por aquilo, ele decidiu passar e ele decidiu seguir a vontade do Pai e não a dele. Ele diz que se possível que o Senhor tirasse ele daquele cálice, mas que não fosse a vontade dele, mas a vontade do Pai que fosse feita. E isso que me chama a atenção, e é isso que eu gostaria de falar hoje com os irmãos, que o que importa realmente para nós não é a nossa vontade, não é o nosso querer, mas é o querer do Senhor, é o querer de Deus, é a vontade do Pai, não a minha, não a sua vontade. Isso que Jesus ele veio nos ensinar através dessa palavra, através dessa mensagem. O Senhor ele não queria passar por todo aquele sofrimento, o seu corpo não queria padecer, não queria, sua carne não queria morrer da maneira qual ele morreu, mas só que ele fez para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que o nome do Senhor fosse glorificado na minha e na sua vida. Ele se entregou para que a vontade do Pai se cumprisse, para que hoje eu e você tivéssemos a chance de nos chegarmos até Deus novamente. O Senhor Jesus Cristo, ele morreu, ele se entregou para cumprir o propósito de Deus, o propósito do Pai. Ele teve que cumprir a sua missão, ele teve que morrer para que eu e você viéssemos a ter vida. E é por isso que ele se entregou, por isso que ele negou o seu querer, a sua vontade e se entregou para morrer na cruz, para sofrer da maneira qual ele sofreu.
E é isso que eu gostaria de falar com os irmãos, que nós devemos nos entregarmos para a vontade de Deus. Às vezes não é sua vontade fazer determinado algo, determinada coisa, não é sua vontade passar por determinado problema, mas só que nós não devemos mais viver pela nossa vontade, nós devemos viver pela vontade de Deus. E é isso que eu quero te chamar hoje, chamar a sua atenção, que acabou o tempo que nós vivíamos pelo nosso querer, que nós vivíamos pela nossa vontade. A partir de hoje, a partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus Cristo, não é mais o seu querer que prevalece, é o querer de Deus. A sua vontade muitas vezes é abandonar este cálice, é não beber desse cálice, mas só que você tem que fazer a vontade de Deus e não a sua. Jesus Cristo não queria morrer, como a palavra aqui nos diz. Olha, se possível, passe deste cálice, mas só que Jesus Cristo sabia que a vontade de Deus é que prevalecia. E é isso que nós devemos entender, é isso que nós devemos levar para a nossa vida. É a vontade de Deus que tem que prevalecer na minha e na sua vida, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na nossa vida, nos nossos problemas. Nós devemos nos entregar para a vontade de Deus e não a nossa. Jesus Cristo, ele passou por esse momento de agonia, esse momento de dor tão grande que a palavra diz que o seu suor, foi tão grande essa agonia que o seu suor transformou em gotas de sangue. Eu fico imaginando o peso que estava nas costas de Jesus. Jesus Cristo, ali naquele momento, ele já sabia qual era o propósito dele na terra, ele sabia o porquê que ele veio a esta terra, ele sabia que ele iria morrer e já estava chegando perto, já estava chegando o próximo momento da sua morte, da sua entrega. E ele sabia que ele iria passar por aquilo. E isso começou a angustiar o Senhor Jesus Cristo, a ponto dele pedir para que o Senhor passasse esse cálice dele. Eu fico imaginando essa angústia que o Senhor Jesus Cristo estava passando, porque ele já sabia qual era a sua missão, ele já sabia que ele iria morrer. Mas eu fico pensando por que o Senhor ele entrou nessa angústia tão grande. E às vezes eu começo a pensar que o Senhor ele passou por essa angústia, ele passou por esse sofrimento tão grande, porque eu fico imaginando que o Senhor nesse momento ele começou a imaginar a mim e a você e a nossas vidas. O Senhor começou a pensar, começou a ver, começou a imaginar, ele olhando para o futuro, ele olhando para as pessoas que iriam nascer após esse sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez. E eu fico imaginando o Senhor ali naquele momento de sofrimento, de angústia tão grande, ele passando por esse sofrimento, ele imaginando, eu vou me entregar, eu vou morrer, e muitas pessoas não vão dar valor a este sofrimento, não vão dar valor a essa entrega. Muitas pessoas não vão olhar para esse sacrifício com bons olhos. Muitas pessoas vão olhar e vão dizer, olha, não vale nada, o Senhor Jesus Cristo nem veio a esta terra, olha, o Senhor Jesus Cristo não fez nada por mim, nem por você. Então, eu fico imaginando o Senhor nesse momento de sofrimento, ele olhando, ele vendo as pessoas a qual ele morreu, não se importando com esse sacrifício, não entregando a sua vida para ele, algo que o Senhor Jesus Cristo fez com tanto amor. O Senhor Jesus Cristo deixou a sua glória ao lado do Pai, entregou tudo que ele tinha, ele se humilhou, se tornou como homem, e como homem ele morreu uma morte humilhante, tudo por amor às pessoas, por amor a mim e a você. E muitas pessoas hoje não têm dado valor a este sacrifício, não têm se importado com este tamanho sacrifício que foi feito por Cristo. O Senhor ele se entregou para mim e você ter vida. Eu acredito que essa foi a angústia do Senhor, porque ele olhava, eu acredito que o Senhor nesse momento ele estava olhando para as gerações, ele olhando para as pessoas que mesmo com esse sacrifício tão grande estavam ignorando esse sacrifício e vivendo as suas vidas conforme o seu querer, conforme a sua vontade, não estavam vivendo a vontade de Deus. Eu acredito que o Senhor ele olhava, e por isso que a angústia foi tão grande que ele começou a suar sangue, porque ele começava a olhar, será que valia a pena morrer por essas pessoas que não estão dando valor, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão entregando a sua vida, que estão findando a sua vida sem obter essa salvação a qual o Senhor Jesus Cristo ele veio nos dar. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus Cristo ele veio a este mundo para que eu e você viéssemos ter vida eterna, e nós devemos
olhar para o sacrifício de Cristo. Hoje eu te convido para que você olhe para o sacrifício de Cristo, para que você se entregue por Ele, porque Ele sofreu por mim e por você. Eu acredito que nesse momento de agonia que o Senhor estava passando, Ele, com certeza, eu fico imaginando Ele olhando com a sua onisciência, Ele olhando para o futuro, para as pessoas que depois do sacrifício dele iriam ignorar, pessoas que até mesmo criaram guerras usando o seu nome, matando pessoas, ferindo pessoas usando o nome de Cristo. Eu fico imaginando Ele olhando para aquilo e falando: olha, talvez não vai valer a pena esse sacrifício, ó Senhor, talvez não vai valer porque pessoas não dão o devido valor que este sacrifício tem que ser dado, pessoas não se importando com esse sacrifício, pessoas vivendo conforme o seu querer e até mesmo usando o nome de Jesus para fazer o seu bem-querer. E eu fico imaginando ele naquele momento de agonia. A palavra nos diz que ele ora e o Senhor envia anjos para o confortar, que nós lemos aqui. Eu fico imaginando esses anjos confortando ao Senhor, confortando a Jesus Cristo. Isso é o que eu vejo, o que eu imagino que esses anjos começaram a confortar o Senhor Jesus Cristo, talvez dizendo: olha, calma, porque tem muitas pessoas que ainda vão dar valor à sua palavra, tem muitas pessoas que vão dar valor à sua mensagem, tem muitas pessoas que vão viver uma nova vida através de você. E eu acredito que é isso que motivou o Senhor Jesus Cristo a se entregar na cruz, a fazer a vontade do Pai e não a dele. O Senhor Jesus Cristo se entregou, acredito, porque Ele olhava para o futuro e Ele via a mim e a você. Muitas pessoas estão se perdendo, muitas pessoas não estão dando o valor que deve ser dado à palavra do Senhor. Mas se hoje você decidir dar o devido valor, se hoje você decidir se entregar realmente para Jesus Cristo, se hoje você decidir ter uma vida de entrega ao Senhor, uma vida de renúncia, uma vida de renúncia à tua vontade, viver a vontade de Deus, vai ter valido a pena o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então hoje eu te convido para que você venha fazer valer a pena essa entrega, para que para a sua vida tenha valido a pena a morte de Jesus Cristo. Porque se você não mudar a sua vida, se você não deixar não beber o cálice que é a vontade de Deus, se você quiser abandonar este cálice e viver o teu querer, você não vai ter valido a pena o sacrifício de Cristo para você, porque mesmo Jesus Cristo tendo vindo, morrido, se entregado no seu lugar, não vai ter valido a pena, porque você não vai usufruir daquilo que o Senhor Jesus Cristo veio para nos entregar. Eu te convido para que você venha fazer valer a pena esse sacrifício, para que você venha viver uma nova vida, para que você venha viver uma vida de entrega, uma vida de renúncia à sua vontade, uma vida de inteira entrega à vontade do Senhor Jesus Cristo. A partir de hoje, que você venha viver uma vida diferente, que você a partir de hoje não venha ser mais a tua vontade, mas seja a vontade de Deus que prevaleça na sua vida. Jesus Cristo, Ele morreu para te dar essa chance, para te dar essa oportunidade. Faça valer essa oportunidade na sua vida. Pegue e agarre essa oportunidade e não largue. Esse foi o sacrifício imenso que Jesus Cristo fez. O que você não poderia fazer, o Senhor Jesus Cristo, Ele fez por você. Você não poderia alcançar a vida eterna, você não poderia alcançar a salvação. Jesus Cristo, Ele abandonou a sua glória, todo o seu poder, toda a sua majestade, e Ele se entregou por mim e por você. Então faça valer a pena esse sacrifício na sua vida. Não despreze aquilo que o Senhor Jesus Cristo te entregou, não despreze aquilo que o Senhor Jesus Cristo morreu para te entregar. O Senhor Jesus Cristo morreu para te entregar essa oportunidade de você ter uma nova vida, de você ter a salvação. Então faça valer a pena, agarre essa oportunidade, não largue, viva diferente. A partir de hoje, a partir do momento a qual você decidir viver com Cristo, que seja uma decisão firme, não olhe mais para trás, não olhe para a sua vontade mais, que você venha orar e que sua oração seja igual ao de Cristo no Getsemane, que você fale: olha, Senhor, a minha vontade não é estar aqui, a minha vontade não é se esforçar na tua obra, a minha vontade muitas vezes não é pregar a palavra do Senhor, eu preferi estar em outro lugar descansando, mas eu estou aqui porque eu quero que a sua vontade seja feita e não a minha. E é isso que o Senhor, Ele está chamando, para que você não venha mais viver o teu querer, mas venha viver o querer do Senhor,
por o querer de Deus. Deus ele está te chamando para que você abandone os seus hábitos, abandone a sua vontade e venha viver a vontade de Cristo, a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha uma vida diferente, uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de arrependimento, uma vida a qual o Senhor Jesus Cristo venha ser o centro da sua vida. Faça valer esse sacrifício, aceite esse sacrifício. Olha, a tua vontade talvez não seja continuar a obra a qual o Senhor ele entregou na sua mão, talvez a sua vontade seja retroceder, talvez a sua vontade seja parar com o cargo ao qual o Senhor lhe deu, talvez a sua vontade seja desistir, seja abandonar tudo, jogar tudo para trás, mas só que assim como Jesus Cristo disse, eu te convido hoje para que você diga também: a minha vontade é parar, mas eu não vivo mais a minha vontade, é a vontade de Deus que vai ser feita na minha vida. E é isso que hoje eu te convido para fazer. Imite o exemplo de Cristo. Cristo não tinha mais a vontade de passar por aquela dor. Cristo ele disse: olha, Pai, se possível passa de mim este cálice sem que eu beba, mas só que acima de tudo a sua vontade seja feita. Hoje eu te convido para que essa seja a sua oração, essa seja a sua petição com Deus. Olha, Senhor, se possível eu não quero sofrer neste cargo que o Senhor me deu, eu não quero sofrer nessa posição a qual o Senhor me colocou, mas se for para sofrer, eu vou sofrer porque é a sua vontade que tem que ser feita na minha vida. O Senhor hoje ele te convida para que você venha viver a vontade de Cristo e não a sua. Se entregue, viva a vontade do Senhor. Abandone os seus hábitos, abandone o seu querer e viva o querer de Deus. É isso que Deus ele está nos chamando, é isso que Deus ele tem nos chamado, para que nós venhamos viver uma vida diferente, uma vida de entrega, uma vida totalmente voltada para a vontade de Cristo e não mais para a nossa vontade. E eu quero te dizer que quando você toma essa decisão, você não vai estar mais sozinho. O Senhor Jesus Cristo ele vai estar lhe acompanhando. Da mesma maneira a qual o Senhor ele mandou os anjos para confortarem Jesus Cristo no momento de agonia. Se você decidir fazer a vontade de Deus, o Senhor vai enviar palavras, vai enviar pessoas, vai enviar o Espírito Santo dele para te confortar nos momentos difíceis. Não pare, não desista, continue focado naquilo que Deus ele te deu, continue focado na missão a qual o Senhor lhe entregou, porque nos momentos a qual você achar que não tem mais força, o Senhor ele enviará anjos, ele enviará palavras, ele enviará pessoas para te confortar. Não desista, não pare, confie no Senhor, porque a vitória vem. Aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir na sua vida. Assim como se cumpriu na vida de Cristo, a promessa de Deus para Jesus Cristo era que todo nome se dobraria diante do nome de Jesus Cristo, que todo joelho se dobraria diante do nome de Jesus. E hoje acontece, todas as pessoas, toda a terra conhece Jesus Cristo. Muitas pessoas ainda não se dobram diante deste nome, mas todas as pessoas já sabem a importância que tem Jesus Cristo. E é isso o que Deus ele tem para cumprir. Vai se cumprir o dia a qual o Senhor Jesus Cristo virá nas nuvens e todos os olhos verão, todos os olhos reconhecerão, todo olho terá que dobrar diante de Jesus Cristo. E é isso que nós devemos estar firme, porque se você estiver firme na missão a qual o Senhor ele te deu, se você estiver firme no direcionamento qual o Senhor ele te deu, vai se cumprir as promessas de Deus na sua vida. O Senhor ele não abandona os seus, o Senhor não abandona aqueles que decidem viver pela vontade de Deus e não pelas suas vontades. Se você a partir deste momento decidir entregar totalmente os seus caminhos ao Senhor, entregar totalmente a sua vida ao Senhor, saiba que você não estará mais sozinho, você terá o Espírito Santo de Deus para te consolar. Nos momentos a qual você achar que não tem mais chance, no momento a qual você achar que está sozinho, saiba que Deus ele está ao seu lado, Deus ele está lhe auxiliando. O Senhor ele estará ao seu lado todos os dias da sua vida. Mas lembre que você tem que fazer valer a pena o sacrifício de Cristo. Jesus Cristo ele veio, morreu, se entregou por mim e por você. Faça valer a pena o sacrifício de Cristo na sua vida. Não ignore tamanho presente que Deus ele nos deu. Não ignore o presente que Deus ele te deu. Jesus Cristo ele veio para te dar o presente de você ter a oportunidade de obter a vida eterna, de obter a salvação. Não ignore esse presente. Viva como
como a palavra do Senhor nos indica, não faça mais o teu querer, a tua vontade, faça o querer de Deus, porque você será recompensado, você estará ao lado de Cristo no grande dia, você será recompensado por todas as dores que você está passando aqui nesta terra, todas as dificuldades, todo o problema que você está passando. Chegará o dia que você estará ao lado de Cristo, você poderá olhar para trás e falar: valeu a pena, tudo que eu passei, tudo que eu sofri não é nada comparado àquilo a qual o Senhor Ele tem preparado para você. Então fique firme, fique nesta palavra, confie na palavra de Deus, saiba que você pode até pensar em fraquejar, você pode até pensar em desistir, mas só que a sua palavra final, a sua oração final tem que ser igual a de Jesus Cristo, que a vontade de Deus seja feita e não a sua. Essa deve ser a minha e a sua oração, que a vontade do Pai seja feita e não a minha e não a sua. Então obedeça, siga a vontade de Deus, ignore o seu querer, ignore a sua vontade e faça a vontade de Deus, mesmo que não te agrade, mesmo que não seja prazeroso aos seus olhos, mesmo que lhe cause dor. Saiba que chegará o dia em que o Senhor Ele enxugará toda a lágrima do seu rosto, todo o sofrimento, e você jubilará com grande voz, dizendo que valeu a pena passar por tudo isso, porque o Senhor, Ele cumpre as suas promessas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço essa oportunidade, eu peço que o Senhor, Ele venha nos abençoar, Ele venha abençoar a sua vida, a vida dos seus familiares, que você realmente venha se manter firme na vontade de Deus, se manter firme nos caminhos do Senhor, se manter firme no querer de Deus. Que se você, por algum momento que seja, pensou em fraquejar, pensou em abandonar este cálice, eu quero te convidar hoje para que você continue bebendo esse cálice, para que a vontade de Deus seja feita. Esteja firme na missão a qual o Senhor Ele te deu, porque o galardão é garantido, a vitória é garantida, e em nome do Senhor Jesus Cristo você irá alcançar. Agradeço a oportunidade, que o Senhor venha abençoar cada um de vocês, que todos venham ter uma semana abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.